primeiro, identificar essa pessoa que tem diabetes, que você está trabalhando com ele, há quanto tempo ele já faz musculação? Ele é, né, pode usar até a classificação aí do American College, que é uma coisa que eu acho até, mas pelo que eu saiba, é a única que a gente tem também, que eles pegam pelo tempo de treino e não exatamente qual a frequência que a pessoa vem treinando, né? Que eles colocam lá uma quantidade, um período de tempo, ele é básico. Se ele está um período de tempo treinando, são 6 meses, alguma coisa assim, ele é intermediário, né? Então, a ideia é, e eles falam sem interrupção do treino, mas eles não levam muitas vezes em consideração, pelo menos quando eu li, né, esse documento, não sei se já foi atualizado, mas tinha ali a questão relacionada a não considerar a frequência, por exemplo. A gente sabe, hoje, né, principalmente, tem aí, mostra muitas vezes aí que, de repente, mesmo para trabalho de hipertrofia, às vezes o volume ele é algo que vai influenciar bastante. Então, são situações que a gente precisa também levar em consideração. Então, o detalhe é diferente você pegar uma pessoa que treina, eu treino musculação já há um tempão, mas quantas vezes por semana você faz? Vou 3 vezes na semana. Junto com isso, você faz outra atividade? Não, não faço. Eu faço um dia, descanso um dia. É diferente você pegar um outro que tem uma planificação e treina pelo menos 5, 6 vezes na semana. Então, tudo isso são coisas que a gente tem também que levar em consideração na hora de escolher aí que método que a gente vai usar. Agora, trazendo essa questão do trabalho de força, dos diferentes métodos que a gente tem, dentro dessas caracterizações, a gente tem que observar o seguinte: fisiologicamente, como você interpreta esse método? Né? Vamos pegar aí os dois mais simples aí. Vamos pegar o circuito e vamos pegar o método, o multissérie. Vamos pegar lá 3 séries com uma quantidade de repetições que pode variar aí de acordo com o objetivo que a pessoa vai ter, a carga, né, o percentual da carga. Então, não vou ficar entrando nesses detalhes, mas eu quero que vocês entendam como a gente vai selecionar isso aí para aplicar no nosso aluno com diabetes. Primeira coisa que a gente precisa levar em consideração: para cada um dos métodos que a gente tem atualmente, existe um comportamento fisiológico. E é nisso que a gente precisa entender de primeiro momento. Então, por exemplo, se você fizer um circuito, por exemplo, você vai falar, o circuito muitas vezes você vai ter que, obrigatoriamente, pelo volume que ele tem, você vai trabalhar com uma carga um pouco menor. Isso é verdade. Mas a característica, né, a caracterização do treinamento, como é que ela acontece? O indivíduo ele vai fazer uma série ali com uma quantidade de repetições e imediatamente ele vai sair daquele aparelho e já vai para outro aparelho, ou vai pegar um dumbbell ou um halter, não importa, uma barra, ele vai fazer algum outro tipo de exercício. Quer dizer, a ideia é que o exercício seja feito de maneira contínua. Esse indivíduo, com essas características que a gente tem, a questão relacionada ao tipo de treinamento que ele vai fazer, como é que isso vai impactar na resposta glicêmica? Porque se eu estou falando de treino com diabetes, com uma pessoa que tem diabetes, a primeira coisa que eu tenho que levar em consideração: que resposta glicêmica eu espero desse treino? Depois vem uma outra situação, que é qual o objetivo desse indivíduo? Ele está vindo porque ele está perdendo a autonomia já pela idade? Então ele tem diabetes tipo 2, tem hipertensão, tem uma série de fatores de risco lá e ele veio treinar porque ele já está perdendo o equilíbrio dele, já está ficando comprometido, já sofreu uma ou outra queda, então é por isso que ele está vindo treinar? Ou é uma pessoa mais jovem que está vindo treinar porque ele está buscando hipertrofia? Mas de qualquer maneira, nós estamos trabalhando com um indivíduo que tem uma alteração metabólica. Um indivíduo que, dependendo do tratamento medicamentoso que ele está fazendo, a gente precisa conhecer a fundo para poder associar isso com a resposta glicêmica de acordo com o método que a gente vai aplicar. Então, esse aí que eu acho que é o maior desafio para a gente. E, claro, eu não vou aplicar um método avançado numa pessoa que está começando a treinar agora. Eu não vou aplicar um método que normalmente a gente sabe que ele é bastante utilizado para um trabalho de hipertrofia, de ganho de massa magra, para alguém que está vindo buscar um trabalho de potência, por exemplo. Ele está buscando algo relacionado a aumentar a resistência muscular. De repente ele pedala, faz remo, alguma coisa. Então o trabalho muscular para essa pessoa vai ser diferente. Então, a questão da resposta na glicemia, a gente tem que levar em consideração o seguinte: primeiro, né, pelo próprio desenho que tem o treinamento. Então, um treino que ele é mais contínuo, como por exemplo aí o circuito, a gente sabe que o gasto energético ele vai ser maior, que o músculo vai estar por um tempo, né, trabalhando por um período maior. Então, isso aí certamente ele vai impactar na glicemia. A gente tem esperando aí que haja assim uma diminuição na glicemia comparada àquela glicemia antes de iniciar o treino e a glicemia no final do treino. Comparado com o treino
multissérie, o mais básico é que sejam 3 séries, de 8 a 12, de 8 a 15, 18, eu não sei, vai depender do objetivo, mas de primeiro momento isso. Segundo, que a gente tem que pensar na resposta glicêmica. Eu posso, de repente, aplicar um treino em circuito para o meu aluno com diabetes e determinar aquele volume, aquela carga de uma maneira que o meu objetivo seja até que ele termine o treino com a glicemia um pouco mais alta. Isso eu consigo de que maneira? Através de outras variáveis que a gente tem. Que a gente tem o modelo do método de treinamento, que é o desenho que ele tem. O segundo que a gente tem, ele está relacionado a você levar em consideração as variáveis que vão impactar na carga que está sendo aplicada nesse indivíduo. Posso fazer, sei lá, 3 séries, 8 a 12 repetições. Primeiro detalhe que a gente tem aí, em relação a esse volume da carga. Com qualquer carga, repetições máximas, onde ele vai fazer ali, sei lá, 8, 9 repetições ou 12 repetições e não consegue fazer a 13ª. Você vai trabalhar até a falha concêntrica, quer dizer, até realmente ele não conseguir realmente fazer o movimento, ele vai fazer parte do movimento, mas não consegue fazer todo o movimento pela ativação neuromuscular. Então, isso impacta na resposta glicêmica também. Segundo, o tempo de intervalo que a gente vai dar. Se você dá um tempo de intervalo maior, você, consequentemente, você faz uma maior reserva de creatina fosfato, e isso certamente impacta no quanto de carga ou no volume que você vai trabalhar. Terceiro, velocidade de execução. Isso é algo que impacta, e impacta muito na carga de treinamento, quando a gente pensa no trabalho de força com o indivíduo que tem diabetes, na resposta glicêmica que ele vai ter. Porque vamos pensar o seguinte, se eu vou trabalhar com ele, aonde você vai estimular que a frequência que ele vai fazer, a velocidade de execução, vai ser 1 segundo para ele fazer o movimento, a parte concêntrica do movimento, e 1 segundo para ele fazer a excêntrica. Então, o que ele vai fazer? Ele vence a carga e praticamente vai soltar o braço. Vai ser muito rápido o movimento. Diferente se eu trabalhar com 2 segundos para ele fazer a fase concêntrica e 1 segundo para a excêntrica. Ou 2 segundos com a concêntrica, 1 segundo em isometria e 2 segundos para fazer a excêntrica. Então, olha a quantidade que a gente tem de combinações que vão impactar diretamente na carga do treinamento e na intensidade do treino, que isso impacta diretamente na intensidade, e além disso, na resposta glicêmica. Então, eu acho que uma coisa que muitas vezes, né, a gente vê muito nos trabalhos isso, eles mostram que o indivíduo está fazendo treino em circuito, vai diminuir a glicose, o treino muito sério, muitas vezes ele pode diminuir essa velocidade de utilização, né, da glicose sanguínea. Isso acontece se a gente pensar que a remoção da glicose que está circulando no sangue, ela depende da velocidade que a gente está degradando o glicogênio que está nos grupamentos musculares que estão ali ativos, tem diferença. Porque enquanto você faz uma série de, sei lá, 8, 12 repetições, quantos segundos você vai ficar fazendo o movimento? Tirando ainda que a gente coloque aí 2, 3 segundos, vamos supor, né, que é o mais comum a gente ver, o pessoal na fase concêntrica faz em 1 segundo e 2 segundos na excêntrica. Então são 3 segundos para cada repetição. Se ele fizer 10 repetições, são 30 segundos, ou 36 segundos. Então vamos supor que ele vai fazer quase 40 segundos para cada repetição. Então quanto tempo ele está trabalhando? Está trabalhando alguns segundos. Depois ele vai dar que tempo de intervalo? Vai dar 1 minuto de intervalo? 1 minuto e meio? Vai dar 40 segundos? 30 segundos? Isso vai impactar diretamente no quanto de esforço esse indivíduo vai fazer. E claro, a resposta glicêmica dele também muda. Então, isso eu acho que é o primeiro detalhe aí que a gente tem que entender relacionado ao treinamento de força.